Eu sou Clara Dom, eu sou escritora e pesquisadora. Eu atuo com pesquisas teóricas e de campo sobre a mente na infância e na adolescência, numa perspectiva preventiva à drogadição, aos transtornos mentais e ao suicídio. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o que é o sofrimento psíquico na adolescência. Não é verdade? O que leva, uma pessoa ao suicídio? O que leva o jovem à drogadição? E o que pode aí desencadear transtornos mentais? Viver é um processo mental muito doloroso, não é verdade? Viver dói e crescer dói mais ainda. E nós não podemos julgar as pessoas que buscam de alguma maneira um recurso para se livrar da sua dor de existir. Nós nascemos na angústia, sabia? Quando nós nascemos, nós vivemos o pior momento de angústia. Quando nós estamos no ventre de nossa mãe, nós estamos no paraíso. Ali onde tudo que nós precisamos é suprido, é onde temos tudo que precisamos. Temos o alimento, Estamos protegidos do frio, nós não temos medo, nós temos ali tudo o que necessitamos sem nenhum esforço. E quando nós nascemos, nós somos expulsos desse paraíso. E nós vamos passar a vida inteira buscando formas de preencher esse vazio. E nessa busca para preencher esse vazio, nós vamos buscar muitas vezes escolhas erradas, escolhas destrutivas e autodestrutivas, não é? Por isso, às vezes, a gente fica se sentindo como não pertencendo a um lugar. É como se todo mundo tivesse feliz, mas a gente não sente feliz, a gente não sente não pertencer, parece que a gente veio de outro lugar e é um vazio que nunca se preenche. E esse vazio é a saudade do paraíso, Daquele paraíso que fomos expulsos no momento em que nascemos. E no momento em que nascemos, o que acontece, A gente leva logo um tapinha e já começa a chorar e descobre o frio, a fome, o medo, E a gente se vê sozinho no mundo e despregado ali, desconectado da única referência que nós tínhamos, que era a nossa mãe. Então ali nasce o vazio. E esse vazio nós levamos por toda a vida. E há momentos em que esse vazio, ele se exaspera, Ele cresce, esse vazio vai ficando imenso, porque o nosso cérebro, que está em desenvolvimento, como por exemplo, quando chega a adolescência, Todo mundo diz assim que adolescente é aborrecente, mas não é verdade. Não é aborrecência, é adoecência, porque entramos ali quando fazemos 12 anos, na fase mais difícil, a maior fase do cérebro humano e a mais difícil, tá? Vamos chegar ali aos 12 anos e essa fase vai durar até os 27, o nosso cérebro em franco desenvolvimento, tá? Então é quando nós começamos a perceber os discursos do mundo que são diferentes ali a teoria da prática dos adultos. A gente começa a perceber ali uma grande diferença. Quando a gente é criança, a gente vê tudo colorido, a gente ama todo mundo, mesmo assim, às vezes quando tá com raiva, passa um pouquinho, já tá feliz, porque o cérebro produz muitos os hormônios da felicidade. Mas quando chega na adolescência, começa a cair essa produção aí dos hormônios de felicidade e a gente vai começando a se sentir para baixo, a experimentar muito tédio, é tudo um tédio. Mas sabe por que o cérebro faz isso? Parece ser uma coisa ruim, parece ser terrível, mas não é não. É uma ferramenta fantástica para fazer vocês produzirem aí a roda, inventar a roda, produzir alguma coisa de útil para ser um ser humano útil. Mas hoje, com tantas informações,
tanta coisa para ocupar a mente, não existe mais tempo, não existe mais espaço para experimentar o tédio, para inventar nada, porque já está tudo pronto. Então aí essa angústia, ela vai sempre acrescentando e tentando ser preenchida com coisas que não pode preencher. Não é verdade? Então, o que acontece, não é? A mente está ali colapsada. A mente do adolescente é uma mente em franco desenvolvimento, é uma mente adoecida, é uma mente que não está pronta, né, para os grandes desafios. E é nessa fase em que o adolescente começa a ser mais cobrado. O que você vai ser quando crescer? Tem que ser bonito, tem que ser descolado, tem que ser popular, todo mundo tem que gostar de você. Não é? Você tem que ter uma responsabilidade, você tem que saber o que você quer. Como, não é? Se o seu cérebro está ali com a baixa de produção dos hormônios da felicidade, baixa, como que você vai sentir alegria? E aí você está vendo o mundo com tanta tristeza e tem a sua própria bagagem, não é? Seu próprio sofrimento. Vamos supor que esse cérebro aí colapsado do adolescente, que mesmo o adolescente mais que cresceu num berço de ouro, que teve tudo na vida, ele vai experimentar esse cérebro colapsado, ele vai experimentar essas angústias, tá? Mas aí vamos supor que esse adolescente está aí no seu franco desenvolvimento psíquico e aí ele experimenta traumas, né? Ele experimenta violência física, violência psicológica, ele experimenta violência sexual, ele experimenta bullying, né? Ele experimenta homofobia. Então, ele que está ali já com seu cérebro adoecido, vai adoecer mais ainda. E onde que esse jovem vai buscar ajuda enquanto o seu cérebro está ali em franco desenvolvimento psíquico e em franco sofrimento? Ele vai buscar preencher os seus vazios na comida, não é? Em compras, em sexo, em drogas, em álcool, não é? Ele vai buscar em esportes, em brincadeiras, ele vai buscar em brincadeiras radicais, em automutilação, em alguma forma que ele vai buscar para preencher os seus vazios. Pode ser em comportamentos destrutivos e autodestrutivos, né? Então, o que acontece é nesse momento que é muito perigoso o encontro dele com as drogas. As drogas nesse cérebro colapsado é como pegar o motor de um Fusca e colocar numa Ferrari. Não aguenta, tá? As drogas não são para vocês. O álcool não é para vocês. O cérebro não está preparado e entra em colapso. É como pegar um aparelho de 220 e colocar numa tomada de 110. Não aguenta, entra em colapso e começa a desencadear transtornos mentais geneticamente predispostos, viu? Então, se na família ali atrás, avô, pai, mãe, tem ali transtornos mentais graves do tipo depressão recorrente, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química. Então, se isso está ali na sua genética, né, tem na sua família, é bem possível que você possa desencadear um desses transtornos também, não é? Mesmo que não tenha nenhum histórico na família, assim, de repente, o sofrimento tão grande e o uso das drogas também pode vir a fazer com que o seu corpo desenvolva aí transtornos mentais. Então, eu gostaria de contar para vocês a história desse jovem aqui. Arthur Miranda é o que leva o nome do nosso instituto, Instituto de Pesquisa Arthur Miranda, o IPAM, onde eu desenvolvo as minhas pesquisas já há 10 anos. Esse jovem foi o melhor aluno em todas as escolas que ele estudou. Ele foi tricampeão goiano de karatê. Ele foi campeão nacional por 3 vezes também de física e matemática. E ele estudava em escola pública. Aos 14 anos, ele começou a escrever poesia. Tem um livro de poesias dele.
eram poesias que refletiam a sua alma alegre e combativa, né? Ele escrevia poesias que denunciavam o capitalismo, ele escrevia sobre parentalidade, os pais que abandonam os filhos, ele escrevia contra as drogas, ele escrevia contra o álcool, ele escrevia da exploração dos trabalhadores, ele era muito assim, ligado a essas causas sociais e ele gostava muito de amigos, ele tinha muitos amigos, ele era muito familiar. Mas o que aconteceu com esse jovem? Aos 14 anos, ele começou a experimentar a droga, a maconha, tá? E assim, todo mundo diz, né, que maconha não faz mal, que maconha é natural, né? Veneno de cobra também é natural e ninguém quer levar uma picada. Mas então ele começou a experimentar essa droga. Só que ele não sabia da predisposição genética que ele tinha para transtornos mentais graves, né? E aos 19 anos ele desencadeou a esquizofrenia. Ele tinha acabado de passar no vestibular na Universidade Estadual para arquitetura. E ele também tinha acabado de se alistar na aeronáutica. O sonho dele era ser arquiteto da aeronáutica. Mas aí ele desencadeou a esquizofrenia, concomitante com o uso da cannabis, maconha. Ele começou a ouvir vozes, ele começou a ter visões de pessoas sem cabeça. E essas vozes eram muito agressivas e diziam para ele: se mate, se mate. Ele precisou ser internado, né? Ele foi internado e ficou um mês internado. Foi quando ele escreveu esse livro. Nesse livro, No Jardim de Ervas Daninhas, Pague para Entrar, Reze para Sair, é onde ele conta a sua experiência com a drogadição e a esquizofrenia. Ele narra a sua experiência. Então ele ficou um mês internado, fez todo o tratamento. A psiquiatra disse que o diagnóstico era esquizofrenia concomitante com o uso de maconha, com risco iminente de suicídio, porque as vozes falavam para ele se matar. Mas durante esse mês que ele ficou aí em tratamento, ele conseguiu ficar livre das vozes e começou ali um trabalho muito forte para não usar drogas novamente, porque a psiquiatra disse para ele: você nunca mais vai poder usar drogas, você nunca mais vai poder usar maconha. A maconha é a droga que mais desencadeia a esquizofrenia em indivíduos geneticamente predispostos. A maconha que usa hoje não é a mesma maconha que se usava há 30, 40, 50 anos atrás. Hoje ela tem 25% a mais de substâncias que causam psicose, loucura, não é? E além disso, a pessoa que vende ainda faz outras misturas, outras drogas e leva imediatamente, em 3 segundos, né? A fumaça leva ao cérebro aí essa droga, esse composto que pode levar à esquizofrenia. E aí 3 segundos dá o barato e depois cai. E quando cai, você quer de novo, cada vez mais e mais. Então causa dependência química, sim, porque o composto é químico. E faz mal, sim, em indivíduos geneticamente predispostos. Então ele saiu da clínica, começou a participar do grupo de Narcóticos Anônimos, que é um grupo aí que ajuda pessoas que têm envolvimento com drogas, que têm dependência química. Ele gostou muito do Narcóticos Anônimos. Nesse livro aqui ele escreve a sua experiência com Narcóticos Anônimos e os 12 passos ali, como que ele enfrentou. E por 5 meses e 27 dias ele ficou limpo. Ia no psiquiatra, ia no psicólogo e já estava fazendo planos para voltar para a faculdade. Mas ele resolveu, no dia 26 de junho de 2013, que é o dia do aniversário dele, e por uma coincidência do destino, não sei como, né? Esse dia também é o Dia Mundial de Combate ao Uso e ao Tráfico de Drogas. Ele nasceu nesse dia.
E nesse dia, em 2013, ele decidiu desafiar o que a psiquiatra disse sobre ser a maconha que causava o transtorno mental, que fazia ele ouvir as vozes. E ele resolveu usar a droga outra vez, né? E imediatamente as vozes já voltaram e voltou com muita força, né? Dessa vez ele ficou muito violento, ele ficou agressivo consigo mesmo, ele ficou agressivo com as pessoas em casa. E ele precisou outra vez ser internado. Ficou 2 meses internado e os psiquiatras, a psicóloga, a terapeuta, eles não conseguiram fazer com que ele parasse de ouvir as vozes, né? Aumentou a medicação, mudou e mesmo assim não parou. E não suportando esse sofrimento, ele decidiu, né, acabar com esse sofrimento através do autoextermínio. Então ele cometeu suicídio no dia 17 de agosto de 2013. E esse jovem, esse Arthur Miranda, quem leva o nome do nosso instituto, é o meu filho, né? E desde que o Arthur optou pelo autoextermínio, na verdade ele não optou, não é? Ele não queria morrer, ele só não queria viver daquele jeito, é diferente. Mas desde que o sofrimento, né, o transtorno mental e a drogadição o levou ao suicídio, eu decidi transformar o meu luto em luta e passei a dedicar a minha vida à luta, né, em prevenção à drogadição, aos transtornos mentais e ao suicídio na infância e na adolescência. E nestes 10 anos já palestrei para mais de 10 mil pessoas e já recebi vários testemunhos, né? Por que eu faço isso? Porque eu acredito que quando meu filho estava na escola, no ensino médio, se ele tivesse ouvido uma palestra explicando dos malefícios da drogadição, ali desse perigo terrível de desenvolver transtornos mentais graves na adolescência, no cérebro na adolescência, com certeza ele poderia hoje estar aqui conosco. É verdade que a esquizofrenia poderia desenvolver-se, desencadear por outros motivos, um trauma grave, um luto, por exemplo, mas também é verdade que ele poderia estar aqui hoje, desenvolvendo a sua inteligência, vivendo a sua vida plenamente, se ele nunca tivesse experimentado as drogas. Então, é melhor não pagar para ver, porque dependência química e transtorno mental não sai em exame de sangue, não sai no teste do pezinho, não existe um exame para provar isso, né? Então é melhor não pagar para ver, tá? Mas como então, Clara, preencher os vazios, preencher a angústia nascida com a vida? Como aí, né, passar por a adolescência, que é a fase mais difícil, a maior fase mais sofrida do cérebro, sem esses recursos da drogadição? Bom, a minha sugestão, e que ela deu certo e dá certo com muitos jovens, é buscar o preenchimento desses vazios na arte, né? Se você gosta de pintar, se você gosta de desenhar, de dançar, de cantar, e nos esportes. Nos esportes, você pode fazer todos os esportes que você gostar, se é futebol, não é? Se é luta, a luta é muito interessante para tirar a nossa raiva latente. O adolescente tem muita raiva, então fazer artes marciais é um excelente esporte para neutralizar esses pontos negativos. Então pratica esporte, pratica arte, divirta-se, né? Envolva-se com atividades que trazem alegria. A gente não sorri porque é feliz, a gente é feliz porque sorri. Então busque, né, estar em grupos de pessoas com que você goste, vai brincar, vai sorrir, pratique um esporte, pratique uma arte, cante, dance, viva! Viver é o melhor sempre!